Amém? Essa casa realmente, a nossa casa, o nosso corpo, ela pertence ao Senhor, que Ele reine sobre a minha vida e sobre a sua vida em todo o tempo. Nosso Deus é poderoso. Ele pode restaurar, sarar, transformar. Esse é o Deus que eu creio. Quero convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor. Hoje eu saio da mensagem de 2 Coríntios, mas retorno semana que vem, então não se preocupem. Nós ainda vamos mais um pouco à frente na mensagem, na carta de 2 Coríntios. Mas hoje eu quero fazer uma pausa especial aos pais também. E eu quero meditar um pouquinho hoje Salmo 128, todos os versos número 1 ao verso número 6. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Neste salmo, um salmo de romagem, nós vemos que existem vários ensinamentos, os quais nós podemos esta noite abstrair do texto, retirar do texto e trazer como prática sobre a nossa vida. Mas hoje eu quero dar ênfase principalmente aos pais. Mas se você tem um ausente, o pai ou a figura da mãe tem sido mais forte, cabe também para a mãe, né, na figura ali, o pai é pai maduro na fé, mãe madura na fé ou família madura na fé. Quando nós olhamos e pensamos sobre maduro ou maturidade, certa vez eu fui na casa da minha sogra, do meu sogro que está ali, e eu fui no abacateiro e fui retirar abacates. E o abacate estava pequeno, e eu achei até um pouco estranho, eles estavam muito pequenininhos, mas dava já o tamanho que meus olhos e minha fome e a vontade de comer abacate não era igual esse. A Ione até me olhou pensando que abacate era esse. Era um abacate pequeno, e esse abacate pequeno não estava no ponto certo. Ele ainda estava no tempo ainda de madurar ou chegar até o tempo que pudesse ser colhido. Mas, na nossa ansiedade de apressar as coisas, eu fui lá, retirei 2 abacatinhos bonitos, verdes, lindos, e coloquei na Kombi e deixei pensando, vou levar para casa, vou colocar esse abacate para madurar e logo ele madura e eu vou tomar uma bela vitamina de abacate. Minha sogra, vendo que eu havia pego os abacates, ela disse, esse abacate ainda não está na hora de ser colhido. Por isso ele não vai amadurar. E se ele não amadurar, vai ficar marrento. E parece que foi palavra de sogra. E realmente não consegui comer nenhum dos abacates. Por quê? Eles ainda não estavam. Mas, há poucos dias atrás, quando eu fui lá, ela disse, agora o abacate está no tempo de ser colhido. E ela disse, vou cobrar aqui online, que me daria um abacate no futuro. Então eu aguardo minha sogra trazer aquele abacate, né? Mas aí a Ione já se apressou e trouxe 2 bigs abacates. Ela e o Flávio, olha, se fosse história de pescador, eu diria que eu segurei o abacate, a Nelinha atravessou o Igapó, tirou a foto e ainda cortou as 2 extremidades do abacate. Mas como eu não sou pescador, eu não vou contar essa história, né? Mas o abacate realmente era grande, tanto que nós demos o segundo abacate, porque não daria tempo de comermos
o abacate e comer o segundo abacate. Não vou contar que a pessoa que eu dei o abacate esqueceu o primeiro, veio a segunda, eu doei para a segunda, ela levou embora. Não deu nem tempo. Mas o abacate, no tempo que ele madurou, quando veio a vitamina, estava saborosa. Assim também o pai e a mãe, ou a família, quando ela amadurece, ou quando ela conhece a palavra do Senhor, e quando ela se deleita na palavra do Senhor, ela age com alguns pontos que o salmista vai pincelar durante esse sermão. E o primeiro deles, eu quero dizer que o pai que alcança maturidade, ele tem um relacionamento pessoal com Deus. Por que um relacionamento pessoal? Porque às vezes nós pensamos, eu estou na igreja. Eu pensei aqui o seu Almerito, nosso presbítero em disponibilidade. Tanto foi a sua jornada. Tantas vezes ele comungou junto com a igreja. Mas no a sós com Deus, foi onde Deus falou mais profundo ao seu coração. Porque é assim a palavra de Deus. E o nosso relacionamento com Deus, muitas vezes Deus não nos trata no conjunto, por atacado, como as empresas fazem. Mas Deus fala ao fundo do meu e do seu coração. E muitas vezes nós estamos em caminhos que não agradam ao Senhor e a nossa mente começa a nos acusar. E aí eu tento achar desculpas para dizer, não, eu estou certo. E eu começo a dizer às pessoas e justificar. Sem que elas perguntem, eu estou justificando. Porque na verdade existe uma grande luta dentro do meu coração, o qual eu sei que eu preciso, diante de Deus, fazer e cumprir a vontade dEle. Esse relacionamento, como nós cantamos agora há pouco, através do cântico, esse Espírito, essa casa, quando nós dizemos que nós queremos ser a casa do Espírito Santo, nós estamos dizendo, essa casa é sua. E agora o Senhor faça segundo a tua vontade. Mas nesse relacionamento pessoal, o salmista vai dizer no primeiro verso o seguinte, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado, eu coloquei a definição. Aquele que desfruta nesta vida ou após a morte terrena das bem-aventuranças divinas. Ou seja, do melhor que Deus tem. E outra tradução vai dizer que usufrui de um estado de santidade e graça celestial. Então, o que é ser bem-aventurado? É desfrutar do melhor que tem. Que Deus tem através do relacionamento. Então, quando eu oro, quando eu converso com Deus, quando eu separo um tempo para Deus, Deus começa a falar comigo de uma forma diferente. Quando eu abro a palavra, eu não entendo nada, eu digo, Senhor, eu não entendi nada. E eu fecho meus olhos e oro, leio de novo, de repente o Espírito Santo começa a falar e abrir o nosso entendimento. Porque esse relacionamento, muitas vezes Deus está dizendo, calma, você ainda não tem a maturidade para entender o que eu tenho revelado. Assim também foi Nicodemos. Quando Jesus encontra Nicodemos, e Jesus diz a Nicodemos, Nicodemos, você é um ótimo homem da lei, você é um líder, você é um cara que está nas cabeças, você é uma referência em Israel, mas uma coisa te falta, você precisa nascer de novo. Nicodemos, ele vai dizer a Jesus, mas como eu posso, já adulto, voltar ao ventre da minha mãe? Jesus olha para ele, Nicodemos, você é um mestre em Israel. Se eu contar para você todas as verdades, você não tem estrutura para suportar. Por isso ele diz, se eu te falar de todas as coisas celestiais, você não terá essa estrutura. Mas se você nascer de novo, o Senhor te conduzirá no tempo certo, a maturidade, entender aquilo que eu quero ensinar a você. Mesmo sendo um mestre em Israel, Nicodemos compreende que ele precisa nascer de novo. Assim como eu e você. E quando nós oramos e temos esse relacionamento pessoal, nós precisamos ser tratados
pessoalmente. Não é a mulher que tu me deste. Não, Deus está dizendo, é você mesmo, Adão. É você mesmo que comeu o fruto. É você mesmo, Eva, que comeu o fruto. Ah, mas a culpa é da serpente. Deixa a serpente que eu resolvo com a serpente. Eu quero conversar com você. Por que você me desobedeceu? Porque você preferiu experimentar algo que entristece o meu coração. Esse relacionamento pessoal com Deus, ele é construído dia a dia. É como uma namorada e um namorado. Lembra aqueles que já são casados há um bom tempo? Lembra quando, no primeiro encontro, quando você pegou pela primeira vez na mão? Parecia assim que algo era diferente, algo especial. E depois de muitos anos casados, né, a gente olha e fala assim, mas ele não é mais igual. Ele não é, mas lembre daquele primeiro momento e o quanto vocês caminharam amadurecendo juntos. Não foi no primeiro dia que o tio Almerito conheceu a tia Berenice, mas hoje eles podem dizer, nós nos conhecemos e ainda falta chão ainda. Porque, como eu e a Nerinha, hoje eu não sou mais casado com a mesma Nerinha que eu me casei em 1998. Ela mudou, eu mudei. Nós mudamos muitas vezes durante a nossa caminhada. Nós fomos nos conhecendo na convivência. Assim também é o relacionamento com Deus. Nós vamos conhecendo a Deus à medida que nos relacionamos com Ele. Por isso, o relacionamento pessoal com Deus é importante. E bem-aventurado, ou seja, aquele que usufrui, e ele continua, o que teme ao Senhor. Ele diz, feliz ou bem-aventurado aquele que usufrui o quê? O temor do Senhor no seu coração. Porque quando ele está caminhando e sabe que não agrada a Deus, ele não teme os homens, mas ele teme ao próprio Deus. E ele dá um passo para trás. Ele dá um passo, ele recua, sabendo que não é da mesma forma. Hoje pela manhã, meu cunhado está em casa e ele estava com uma coberta, parecia assim como se chama? Um ponche, que só tem um buraco da cabeça, e o meu cachorro de manhã, aquele modelo de pitbull, um shih tzu, que tosou o pelo dele, está parecendo um granfino, magrinho. Eu achava que o meu cachorro era gordo, descobri que ele não é, e aí ele foi lá, uau. Aí meu cunhado ergueu a coberta, assim, ele parou, afastou e foi olhando. Assim, quando ele viu o tamanho que era o meu cunhado, aquela coberta, ele deu um passo para trás. Quantas vezes nós precisamos, diante da nossa natureza, dar um passo para trás e saber quem é o nosso Deus, a grandeza que é o nosso Deus, e saber que com Deus não se brinca, que nós precisamos entender que a nossa vida nós daremos conta de todas as coisas. É tempo de olhar o nosso relacionamento e entender aquilo que Deus está realizando. Por isso, o pai maduro na fé, ele tem um relacionamento pessoal com Deus. Em segundo lugar, ele reconhece que seu sustento vem das mãos do Senhor. Vamos ao verso número 2. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Então, do trabalho de tuas mãos comerás. Ele sabe que agora o seu sustento não vem porque ele fica sentadão lá assistindo. BBB já acabou, né, gente? Fica assistindo lá a televisão, sentadão lá esperando o dinheiro cair do céu. Não cai assim, não. O cristão responsável, ele sabe que ele precisa sustentar e cuidar da sua família. E ele precisa entender que o trabalho na sua vida é importante. A sua vida precisa, a sua família precisa ser cuidada. E o pai maduro, ele compreende que ele vai fazer o seu esforço, mas também confiando em Deus,
que Deus lhe dará o melhor. Olha só, ele reconhece que o seu sustento vem de quem? Vem de Deus. Mas Deus dá sem eu fazer nada? Ao contrário, Deus diz, vai trabalhar, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Vai trabalhar e eu te honrarei no seu trabalho. Assim como hoje a gente não vê da mesma forma, mas as empresas, há 30 anos atrás, o sistema era muito simples. Eu trabalhei na Transparaná, posso fazer comercial porque ela já faliu, e aí, não fui eu, ela faliu, eles não suportaram ficar sem minha presença, foi triste. Mas eu lembro que tinha um senhor lá, que ele era um gerente geral ali da região que eu estava, e ele começou trabalhando como um frentista. Ele ia lá com a bomba, depois da bomba ele foi para o escritório, depois ele foi assumindo outro posto, e ele estava quando eu estava lá, ele estava perto de aposentar. E ele passou 25 anos naquela mesma empresa. E ele foi construindo a sua carreira. Da mesma forma, assim como o nosso relacionamento é construído, também o nosso trabalho é construído diante de Deus. Porque nós podemos dizer a Deus, Deus, hoje eu sirvo nessa área, mas eu almejo, eu desejo ter um trabalho assim, assado. Eu posso contar para Deus. Eu posso contar para Deus que eu desejo trabalhar numa coisa que satisfaz o meu coração, mas eu não posso de uma forma louca deixar as coisas. Mas eu preciso, de uma forma correta, com sabedoria, buscar que Deus abra essa porta e Deus vai abrir. Eu tenho certeza, porque Deus, o nosso Deus, faz dessa forma. Mas Ele diz, agora do sustento do seu trabalho, do trabalho das suas mãos, o Senhor, e Ele será o quê? Feliz e Ele será realizado. Olha o texto. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás. Engraçado que ele observou isso, feliz serás. Eu não estou no meu trabalho reclamando dia e noite, esse trabalho é ruim, esse trabalho é péssimo, mas eu estou lá e Deus começa a abrir as portas. Se não está bom, ora a Deus e deixa Deus providenciar a outra porta, mas conta a Ele, para que Ele também participe e abra essa porta na sua vida, para que você se realize, seja feliz também no seu trabalho. Eu olho para o meu trabalho e eu me realizo nele. Tem tarefas que eu não gosto, tem tarefas que são difíceis, mas mesmo assim, eu tenho que passar pelas boas e não tão boas. Eu tenho que passar por as fases boas e não tão boas. Eu vou ter os meus acertos e os meus erros, mas eu vou buscar crescer a cada dia naquilo que eu faço. Por isso, agora nós prosperará nos seus objetivos. Ou seja, nós só prosperaremos se investir na nossa vida pessoal e também no nosso relacionamento com Deus, sabendo que Deus é quem me dá o sustento. Talvez até que entra a questão do dízimo. Lembra que há 2 domingos atrás eu falei sobre o dízimo e oferta? O que eu estava falando sobre essa prosperidade, a qual eu entendo que o meu trabalho é um presente de Deus. E eu não dou 10%, mas eu retorno somente um pouquinho daquilo que Deus me deu. Ele me deu 100%. E eu digo, Deus, eu quero deixar aos teus pés ainda 10%, para que a tua obra seja abençoada. Em terceiro e último lugar, o pai maduro na fé, ele cuida da sua família. Eu acredito que não exista, ou pelo menos se alguém está casado e é um pai de família, ele não vai querer descuidar da sua família. Talvez ele não acerte na comunicação, talvez ele não acerte na forma, mas eu acredito que o homem que tem um compromisso com Deus, ele também ama a sua família. Não adianta nós deixarmos a nossa família de lado e dizer, vou pôr uma roupa bonita e servir a Deus. Deus está dizendo, primeiro vai lá, conserte a sua casa, para que você venha e me adore em espírito e em verdade. Olha agora o verso número 3. Tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa.
tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera. Porque agora o homem que tem essa visão, que ele cuida da família, ele sabe que Deus está com ele e ele começa a orar. E quando há, claro que só na minha casa acontece isso, quando há divergências, o casal se desentende, briga, como só acontece na minha casa, na casa de vocês, então aí nós podemos orar a Deus e dizer: Deus, conserta o que eu falei aqui, me coloca guardas na porta dos meus lábios para que eu fale de uma forma correta, para que eu fale e haja entendimento, não haja confusão. Observa que no nosso tempo, nos lares, existe uma confusão. Parece que o pai fala uma coisa, a mãe fala outra, o filho fala outra. Parece que fala um chinês dentro de casa, né? Parece que ninguém se entende. E a mãe daí diz: tá vendo, ninguém me ajuda. O pai fala: tá vendo, aquela lá é ingrata. E o filho diz: ninguém me entende. Há uma confusão. E essa confusão, agora, ela é resolvida, sabe onde? A roda de tua mesa. Que é o final do verso. Leia comigo de novo. Será como videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua casa, da tua mesa. É na mesa que nós acertamos as coisas. É na mesa que nós desligamos o celular e dizemos: agora um pouquinho de lado o celular. Vamos conversar como foi seu dia. É na mesa que nós falamos as coisas íntimas. É na mesa que nós vemos o jeito do outro comer. Não estamos armados, nós estamos tranquilos. A barriga está ali, ó. Se alguém brigou, fala: quer mais feijão? Quer mais feijão? Dá, põe feijão para ele ali. É na mesa que nós podemos contar como foi o dia. Hoje na escola foi difícil, hein? Né, Sofia? Hoje na escola foi difícil. Aquela menina me irritava. Daí a mãe, com sabedoria, vai dizer: filha, calma, tenha paz. Traga a palavra branda para ela, que você vai acalmar o furor do coração dela. Aí quando ela chega lá na escola, ela lembra do que a mãe disse. Não sei se ela faz igual, mas ela lembra, né, Sofia? Estou brincando. É assim no trabalho, é em casa. Meus filhos ficam trancados no quarto. Hoje é tempo, né? Que os filhos se trancam no quarto e a gente não sabe o que está acontecendo lá. Bata na porta, fala para abrir a porta, deixar a porta aberta. Vocês observaram que ali a salinha das crianças é de vidro? Não foi porque tinha vidro sobrando, não. Porque precisa haver transparência no meio do povo, dentro de casa. A transparência começa em casa. Por que eu tenho que estar trancado no quarto? O que eu não posso ver? O que o pai e a mãe não podem ver? Depois que desandou, é difícil recuperar. Nós precisamos ter sabedoria antes que venha o errado. Por quê? O que está acontecendo? Ah, entendi, legal. Ah, você, o esposo, a esposa, eu falo sobre finanças abertas, sobre isso. Esposo e esposa não tem duas finanças, é uma finança só. Por isso que dá confusão em casa. Não tem duas finanças. Quanto que a Nerinha ganha? Ela ganha o mesmo que eu. Eu ganho igual a ela. E nós... então juntas as duas... Não, nós somamos as duas e dá a mesma renda. Porque nós somos um. O dia que nós fomos ao altar, Jesus disse que os dois se tornam um. Então não tem duas finanças. Não tem... vai lá que o seu filho... Não, o nosso filho aprontou. É nosso. Ah, você bateu o meu carro. Não, o nosso carro. Você fez isso ou aquilo. Não, nós somos juntos. Nós sofremos o dano juntos. Por isso que a mesa é colocar as coisas às claras. Entender o que Deus tem como propósito para a família. E isso é maturidade na família. E eu quero concluir com os outros versos. Se vocês compreenderem o que a palavra de Deus está dizendo, olha o que vai acontecer. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade
de Jerusalém, durante os dias da tua vida, veja como os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Ou seja, se você compreendeu e tomar isso como verdade, esse salmo, agora a bênção do Senhor está sobre a sua casa. E se falhar, ora a Deus. Eu creio que não falhou. Talvez você não conseguiu enxergar aquilo que Deus está fazendo. Porque quando há paz, quando há maturidade, a gente resolve a coisa rapidinho. É fácil resolver. O problema é que o ser humano, e eu e você somos ser humano, nós complicamos tudo. E podemos esperar em Deus e colocar essa palavra como prática a cada dia. Pais, sejam pais maduros na fé. Mas eu já sou maduro no trabalho, beleza. Sou maduro na família, beleza. Mas se a sua fé não houver maturidade, será como um castelo de cartas. Será como o homem insensato que Jesus diz que construiu a sua casa onde? A casa representa o quê? Família. Estrutura. Aquele que construiu a sua estrutura de família na areia, quando vir a tempestade, cai. Mas aquele que construiu na rocha, ou seja, em Cristo, num relacionamento primeiro pessoal com Deus, esse vai permanecer. Que você permaneça, que você seja abençoado, em nome de Jesus. Amém?